Para a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou vai estar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por esta palavra? Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Rendidos estamos diante de ti. Pedimos que o Senhor nos toque, que a tua presença nos abrace, que o teu nome seja glorificado. Nos leva ao centro da tua vontade. Esta é a minha oração com a tua igreja, e todo o povo de Deus diz amém. Este é um texto que todos nós aqui conhecemos. Quem já não ouviu? O Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Quem já não ouviu? É uma verdade. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Quando eu olho, obrigado, Pablo. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu fico admirado com o conteúdo, com a experiência sobrenatural e com o conteúdo, porque as informações são precisas. Ele é um estudioso. A maneira como ele se reporta aos irmãos da igreja primitiva. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo é um apóstolo que tem o seu encontro com Jesus depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. Os discípulos andaram com Jesus e viram Jesus fazer muitos milagres. A mulher do fluxo de sangue ser curada, eles viram. Os cegos de Jericó clamando, eles ouviram. Jesus ressuscitando a Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, eles presenciaram tal coisa. Você vai olhar para as Escrituras e você vai perceber que os discípulos, os apóstolos, participaram do ministério de Jesus. E até mesmo enquanto Jesus ainda estava na terra, antes de ser crucificado, ter ressuscitado e ser assunto aos céus, ter subido aos céus, eles mesmos experimentaram o ide, porque Jesus os enviou de dois em dois, dizendo: vocês vão entrar nas aldeias, nas cidades, e vocês vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos no meu nome. E Jesus deu a ordem, eles foram e voltaram maravilhados e disseram: Senhor, tudo que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. E ele então os adverte dizendo: não vos alegreis, porque os espíritos imundos se submetem a vós e os enfermos são curados, mas vos alegreis porque o vosso nome está escrito no céu. Você está entendendo? O apóstolo Paulo não participa disso, ao contrário. Logo quando a igreja é instituída, o jovem Saulo, que depois nós o conhecemos como apóstolo Paulo, e não tem mudança de nome de Saulo para Paulo, quer dizer, ele era Saulo até se encontrar com Jesus, agora era Paulo. Não, Paulo, nome judeu, Saulo, nome grego, simplesmente assim. Então, quando você vai ver, o jovem Saulo está presenciando uma cena. Que cena é? Que cena é que ele está presenciando? Que ocasião é que ele se torna participante? É quando Estevão
o primeiro apóstolo morto é apedrejado. Saulo está ali, está participando daquele momento, presenciando tal coisa. As pedras estão vindo contra Estevão, e Estevão está com os seus olhos fitos no céu, dizendo: eis que vejo os céus abertos. Olha que coisa. Quando eu olho para Saulo, quando eu olho para Paulo, eu vejo alguém que tinha como objetivo de vida perseguir os cristãos da igreja primitiva, os que eram do caminho, se encontrando com Jesus, e de repente ele não persegue mais ninguém, ele se torna perseguido. Eu olho para Paulo e vejo alguém que tinha cartas em suas mãos, que lhe cobriam de autoridade para matar e prender qualquer cristão que ele quisesse fazer, mas de repente ele é instrumento de Deus para escrever cartas às igrejas, falando da autoridade e do poder de Cristo. E entre estas cartas, esse texto que nós lemos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha que coisa incrível. Um homem descrente agora crente, um homem ímpio, perdido na própria impiedade e religiosidade, agora sendo um instrumento de Deus. Um homem que antes estava com os seus dois pés em cima daquilo que entendia ser importante, um homem que tinha conhecimento filosófico da época, um homem que tinha conhecimento religioso na época, de repente ele diz: tudo o que eu sei, todo conhecimento que eu tenho, eu considero como esterco diante da graça de Jesus. E se você ler o contexto desta carta de Coríntios, você fica perplexo. Ele diz: eu não vou com vocês com persuasão de palavras, mas eu vou debaixo da autoridade e do poder de Deus. Porque, irmãos, deixe-me dizer algo aqui a vocês. O evangelho é simples. O evangelho é atitude. O evangelho é comportamento. O evangelho é caráter. O evangelho é essência. É simples. Você olha para uma pessoa que até pode não conhecer o alfabeto todo, mas se esta pessoa tem uma experiência real com Jesus, ela coloca a mão sobre a cabeça de um canceroso e ela diz: seja curado em nome de Jesus. E isso acontece. E por quê, pastor? Porque é simples. Basta crer, basta entender, basta viver, que acontece. Diga amém. Agora, é linda essa expressão. O apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz, palavra, os ditos de Deus, o que Deus disse, o decreto, os mandamentos, as ordens divinas. Também, quando se fala palavra no contexto bíblico, a profecia do Antigo Testamento que Deus deu através dos profetas. O que é a palavra nesse sentido? Os preceitos morais
que Deus nos dá para vivermos nessa terra. Essas coisas, aquilo que Deus define, porque escute, nós vivemos como igreja de Cristo da contracultura deste mundo. O mundo prega um politicamente correto, aceitando um monte de coisa, o certo pelo errado e o errado pelo certo, inversão de valores. Enquanto o mundo tenta nos guiar assim, nós temos uma cultura não desta terra, uma cultura do céu. Nós temos responsabilidade, existem preceitos que Deus nos deu. Pecado sempre será pecado, errado sempre será errado, e certo sempre será certo. Com Deus não tem conversa, seja a palavra de um homem de Deus como sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Existem coisas que a gente não quer ler na Bíblia, né? Mas está lá, é para mim e para você, faz parte da nossa vida cristã, da nossa prática de vida diária. A palavra da cruz é loucura. O mundo não entende. Ontem, por exemplo, eu escrevi um negócio no Instagram do governador e eu coloquei: que bom que o presidente Bolsonaro veio aqui, o nosso presidente. Gente, debaixo do que eu escrevi, começaram a me atacar. Só podia ser crente. O outro, mas olha, um atrás do outro escrevendo. E eu fiquei pensando, cadê os crentes que não estão aqui para me ajudar? Rapaz, mas desceram a lenha. Eu tive que responder, eu falei, olha, crente também é gente. Crente tem opinião e inclusive eu não pedi a sua. Aí alguém escreveu, fascista! Rapaz, agora escute, eu respondi, meio chateado. Rapaz, na hora eu recebi uma unção do pastor Silas Malafaia. Meu chapa, daqui um pouquinho, 10 da noite, ó, aqui, ó, presta atenção, é bomba, assiste lá a bomba, viu? Esses esquerdopatas vão ver o que vai acontecer. Rapaz, me deu aquele negócio aí, o que eu fiz? Eu fui lá e apaguei meu comentário, escrevi de novo, a mesma coisa que eu tinha escrito. O presidente veio, que bom que o presidente veio, o nosso presidente. Porque quando era a Dilma eu falava, a Dilma veio, a nossa presidenta veio, eu falava. Agora não posso falar porque o Bolsonaro veio. Tem gente que é assim, não, eu estou de mal, Bolsonaro não gosta. Não, irmão, você pode não gostar do presidente, tem que orar por ele. Você pode achar ele, tem que orar, sua responsabilidade. E aguenta, são 4 anos. Pastor, e se ele for reeleito? Mais 4. Pastor, mas eu acho que o outro faria. Não sei o que dizer. Pastor, mas eu acho que o outro fez. Não sei o que falar também. Qual é a sua opinião? Escute, eu sou pastor aqui, estou pregando, aqui eu não falo nada não. Mas no meu Facebook eu vou descer o pau. Eu vou falar, o Facebook é meu. Querem calar, dizendo que igreja não pode dar opinião, pastor não pode dar opinião, crente não pode dar opinião. O que é isso? Você vota ou não vota? Você paga imposto ou não paga? Paga ou não paga? Não paga? Vigia, hein? Não é o leão da tribo de Judá, o outro leão, ó. Nós temos responsabilidade, nós somos cidadãos. Aliás, qual é o povo mais ordeiro? Quer saber? Carnaval
tem que ir um monte de polícia para o meio do povo, porque eles se quebram tudo, um bate no outro, e é droga, e é um monte de coisa, e dá homicídio. Marcha para Jesus, a polícia, ó. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Irmão, nós somos um povo ordeiro, a nossa cultura é celestial. Quer dizer que a gente não tem direito de ter opinião? Que história é essa? Então, a nossa vida, a nossa prática de vida deixa o mundo com raiva. Tem gente que não entende. Você vai na igreja, senta por 2 horas, ouve o pastor falar de Bíblia, 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 Deus, 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 Jesus, 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 dá dízimo, dá oferta, não quer fazer baderna, bagunça, ir para jogatina. Você quer, para que isso? Que vida chata. Vida chata? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que se a trombeta soar, eu serei arrebatado. É bom lembrar dos dias de Noé. É louco esse velho da Gagá. O que ele está falando aí? Está dizendo que vai chover. Nunca caiu uma gota do céu. Mas um dia a porta da arca fechou. Não é o mundo que dita o ritmo da igreja, é a igreja que dita o ritmo do mundo. Agora veja a palavra da cruz. Cruz, instrumento muito conhecido para uma cruel punição, exposição extrema, até a morte, copiada pelos gregos e romanos dos fenícios. Os fenícios foram os que primeiro começaram a fazer a crucificação. Você vai ver na história bíblica que isso acontece não só com Jesus, mas depois com a igreja primitiva. Os cristãos eram crucificados, apóstolos foram. Agora, ela era mais usada antes de Cristo para os escravos mais desprezíveis, os ladrões, os malfeitores, os homicidas. E se alguém quisesse, podia colocar de forma injusta um homem na cruz, desde que ele fosse uma autoridade. E isso é histórico, isso é verdade. Aconteceu. A palavra da cruz. A gente olha para esta verdade, esta expressão, a cruz de Cristo, e vem muitas imagens à nossa mente. Uma delas é o crucifixo. E o objetivo do crucifixo é trazer a lembrança da morte vigária de Jesus. Você olha um Cristo morto, sente pena. Você olha um Cristo morto, você vê tristeza no seu semblante, você vê dor. E é bem verdade que todo tipo de sentimento Jesus teve ali, os mais profundos, os mais tristes, mais angustiante possível, ele teve. Mas a verdade é que para nós, cristãos evangélicos, nós preferimos sempre usar a cruz sem ter nela Jesus crucificado. E por quê, pastor? Porque para nós a cruz está vazia. A cruz está vazia. Diga, a cruz está vazia. Aliás, eu pedi para fazer isso. A cruz está vazia, o trono está ocupado.
cruz está vazia e o trono está ocupado. A cruz não é o fim, a cruz é o meio. É por meio da cruz, é por meio da morte e morte de cruz, mas a cruz é apenas o meio. A cruz não é o fim. A história de Cristo não termina com a sua morte. Aliás, a história de Cristo, no que diz respeito à sua crucificação, é a oportunidade que Ele nos dá para começarmos um tempo e uma história nova. Então escute, a história de Cristo na cruz não é o meu e o seu fim, mas é o meu e o seu começo. Eu e você temos o direito, através de Cristo, de andarmos com a cabeça erguida, sabendo que Ele nos perdoou de todos os pecados. Entenda, esse é o nosso proceder, essa é a nossa maneira de pensar. Você crê nisso? Diga amém. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, lembrando da cruz, ele fala o seguinte: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele está dizendo, quer saber? Os meus pés estão, vou parafrasear, os meus pés estão na terra, mas a minha mente está no céu. O mundo para mim, a beleza do mundo para mim não existe. O que existe para mim é Cristo. É em Cristo que eu e você temos certeza da nossa eternidade. Repare que lá em 1 Coríntios 1:18, ele diz: mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para nós que somos salvos. Quem? Eu, você, cada um que aqui está. Para nós que somos salvos é poder de Deus. Não é poder de Deus para botar a mão, sabe, botar o pé em cima da cabeça do diabo. Não, é poder de Deus para a gente resistir os dias maus. É poder de Deus para a gente vencer. É poder de Deus para a gente triunfar na fé, resistir à afronta do inimigo. Diga amém. Diga: a cruz é a minha garantia. Eu sou salvo. Quem crê que é salvo? Outro dia eu coloquei no meu Instagram uma pesquisa. Você tem certeza da sua salvação? Sim ou não? Sim. Se a trombeta soar, você tem certeza da sua salvação? Alguém me mandou mensagem dizendo: pastor, nem você tem. E eu tenho. Eu estou certo. Eu sei quem Cristo é, o que Ele fez por mim. Não só sei, também sei a experiência de ter entregado meu coração para Ele. Ora, eu sei que se a trombeta soar, e eu não vou sozinho, não, você vai comigo. Mas fiquei perplexo, porque muita gente fica até com vergonha de colocar o resultado da pesquisa,
porque muita gente tinha dúvida. Será que eu vou ser salvo ou não? Você toma ceia, vem para o culto, entrega o seu dízimo e tem dúvida? Resolva essa parada aí hoje, meu irmão. Tudo que era contrário a você, na cruz, Jesus conquistou a teu favor. Você vai olhar para grandes homens de Deus no Antigo Testamento, os mais perfeitos deles, porque nenhum foi, mas quando a gente fala que se aproximou da perfeição, por exemplo, Daniel, não tem registro de pecado de Daniel, mas com certeza ele pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Deus coloca a lei, Deus já dá a lei a Moisés de forma que nenhum homem fosse capaz de cumpri-la em totalidade. Todos iriam errar num ou outro ponto. E para ajudar, ainda tem um dito: se alguém pecar num só ponto da lei, é culpado dela toda. O que Deus queria com isso? Ninguém, por melhor que seja, pode salvar-se. Todos precisarão de um Salvador. Aí a gente olha para a graça, para Cristo encarnado, o maior feito da história, que não é o homem pisar na lua, mas é Deus pisar na terra. Quando você olha para a graça, quando você olha para Jesus, você vê o único que pode salvar. Quando você se aproxima de Cristo, é com esse entendimento: sozinho eu não posso, eu preciso de Jesus. É pela graça que sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, eu tenho que ser bem bonitinho para ser salvo, fazer as coisas bem certinhas para ser salvo. É isso, pastor? Não, você tem que fazer as coisas bem bonitinhas porque você é salvo. É o resultado da sua salvação, não para merecê-la. Você recebe de graça, você não paga nada para receber da graça de Deus. Diga amém. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: e a vós que estáveis mortos nas vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele vida, perdoando-vos todos os pecados. Quer dizer, a lei fez isso com você, tornou impossível por si mesmo alcançar a salvação. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Escrito de dívida, tudo que era contrário, cada pecado que você cometeu entrou numa lista. Esta lista na mão de Satanás deu direito a ele colocar a mão sobre a sua alma. É isso, simples assim. Um escrito de dívida era algo que um credor tinha em suas mãos. No próprio escrito de dívida, ou então conforme a lei de um determinado lugar, se alguém não cumprisse aquilo que estava determinado ali, ele iria ter gravíssimos problemas, consequência. Era comum um credor chegar e dizer: olha, aqui é o seguinte, você vai ter que se tornar escravo. No caso da mulher daquele profeta, que era um dos profetas de Eliseu, no caso dela, os filhos seriam levados como escravos. Mas o profeta disse: o que tens em casa? A tua serva não tem senão uma botija de azeite. Vai,
pega emprestadas botijas dos seus vizinhos, entra em casa, fecha a porta, derrama o azeite, depois vende, paga a tua dívida e com o resto você vive. E o milagre acontece, ela é livre daquilo, você está entendendo? Ela foi até um profeta. Eu e você não precisamos ir até um profeta, nós temos um Salvador. O que é que Jesus fez? Jesus foi até o credor, tomou o escrito de dívida, carregou nos seus ombros, e quando ele foi crucificado lá na cruz, ele encravou o escrito de dívida para que eu e você fôssemos livres. Então essa história de eu não tenho certeza, tenha. Eu não tenho certeza, tenha. Pastor, eu não sei, saiba, Jesus Cristo morreu no teu lugar para que você tivesse certeza de que o céu é o teu destino. E diz mais ainda, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tem gente que diz que o diabo fazia festa quando Jesus morreu. Eu já ouvi até música. E aí Jesus foi entrando, e o inferno estava em festa. E aí de repente eles viram que Jesus chegou, e todo mundo se assustou. Nada disso. Nada disso. Jesus chega a dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu não vai morrer não. Eu garanto, tu não morre. Mas era a propósito dele. Por quê? Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a propósito dele. Eles não entendiam esta verdade. Então escute, quando Jesus está morrendo, é a maior de todas as tragédias da humanidade. Humanamente é isso, meu querido, mas é a maior vitória. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu não vejo derrota, eu vejo vitória. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sei, foi um momento terrível, um momento de dor, um momento de angústia, de tristeza. Sim, foi, mas não é o fim, é só o meio. A história não termina com Jesus crucificado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E agora você está sentado aqui na mais de Cristo. Sabe por que você está aqui? Porque foi pago um alto preço. Você não foi comprado com ouro, nem com prata, nem com bronze. Você foi comprado com sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você tivesse razão, sabe, para viver de forma diferente. Te ensinaram muitas coisas. A gente pensa às vezes que é só vitória, é só milagre. Não. Existem momentos que são difíceis. Existem momentos que as portas se fecham. Existem momentos que muitas pessoas dão as costas para a gente. Existem momentos em que a nossa fé é desafiada. Mas não existe um momento que nós somos desamparados pelo Senhor. Dia passa, semana passa, e o de repente de Deus vem. E quando o de repente de Deus vem, a coisa muda, a história muda. Você não está, querido, perdendo o seu tempo servindo a Jesus. Ao contrário, você está no lugar certo, na hora certa, no lugar onde Deus preparou para que você estivesse, ouvisse essa palavra, assentasse cada uma dessas palavras no seu coração e saísse daqui com a certeza de que se a trombeta soar, você não fica para trás, você sobe. Se o arrebatamento acontecer, você vai para a glória com Jesus.
Martinho Lutero teve um sonho. Nesse sonho, Satanás apareceu a ele. E o relato dele é esse. No sonho, quando Satanás aparece com uma lista de pecados. E Martinho disse: me dá essa lista que eu quero ver, diabo. Ele começou a olhar e disse: olha, você esqueceu de muitos pecados aqui. Essa lista está incompleta. Você está dizendo que desde menino eu fiz isso? E o Satanás riu e falou: sim. Não, então leva a melhor e traz de volta. Martinho Lutero conta que o diabo foi, voltou, e quando Martinho começou a olhar, ele viu que tudo que ele tinha feito, todos os pecados que ele tinha cometido estavam ali, todos, um por um. Ele lembrava até de quando ou o porquê aquilo acontecia. Ele viu todos. E o diabo disse: está vendo, é isso que você é. E aí Martinho Lutero disse para o diabo o seguinte: só faltou você escrever uma coisa aí no final. Ah, é? O que é? É mais pecado? Não. Coloca aí no final: o sangue de Jesus tem poder para me perdoar de todos os pecados. Então escute, eu sei que tem uma voz de acusação aí, mas esta voz cai por terra hoje. Eu sei que até mesmo você entra em paranoia: meu Deus, eu fiz, será que Deus me perdoa? Será que não me perdoa? Será que não? Ele não é igual você, que diz da boca para fora: te perdoei, por dentro diz assim: tu verás. Não, Ele te perdoou de uma vez por todas. Você é livre para servi-lo. Você é livre para adorá-lo. Você é livre para buscá-lo. Você é livre para participar da ceia e sem peso nenhum, resolvido: livre estou, porque o meu Cristo me perdoou. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus.